Então, hoje, eu vou conversar com vocês sobre a concepção estrutural, né, que é uma etapa super importante da nossa disciplina aqui, da disciplina de Sistemas Estruturais 2, porque é na etapa da concepção estrutural que a gente vai definir o número de elementos e quais são esses elementos que nós vamos colocar no nosso projeto estrutural. Né? Então, até então, a gente viu as características do concreto, nós vimos as características do aço. Então, agora nós vamos ver como montar o nosso sistema estrutural, quais são as diretrizes práticas e convencionais que a gente utiliza para montar nosso sistema estrutural, e a partir daí que nós vamos entrar, né, no estudo do pré-dimensionamento e do dimensionamento propriamente dito. Então, antes de entrar nos cálculos, né, antes de entrar nos dimensionamentos das nossas peças, a gente tem que saber como montar o nosso sistema estrutural, e isso é feito através da concepção, e lembrando que a nossa concepção aqui, o nosso sistema, ele é totalmente voltado para concreto armado, tá? Então, as nossas recomendações, as nossas diretrizes são totalmente voltadas para estruturas em concreto armado. Lá em Sistemas 3, aí vocês vão ver a parte de as peculiaridades de aço e madeira. Né? Aqui, por enquanto, é só concreto armado mesmo. Então, a nossa concepção estrutural, ela também é conhecida como lançamento da estrutura. E ela consiste em a gente escolher um sistema que vai constituir a parte resistente do edifício. E esse sistema estrutural aqui, que nós vamos escolher, é quem vai ser, né, o responsável por manter a nossa estrutura em pé, por manter toda a edificação lá bonitinha no local dela. Tá? Então, quando a gente diz que vai lançar a estrutura, e vocês vão fazer isso nos próprios projetos de vocês, vocês dão indicações de onde deve ter pilar, de onde vai ter viga, né? Então, esse pré-arranjo estrutural, vocês já saem daqui com essa ideia na cabeça, com essa capacidade de fazer aí esse pré-projeto estrutural e também projetos de menor porte. Né? Então, a escolha do sistema estrutural é super importante para que o projeto ele fique, né, bem eficiente. Então, assim, a etapa do lançamento estrutural, ela é uma das etapas mais importantes no projeto, porque é dessa etapa que nós vamos escolher os elementos que serão utilizados e como esses elementos vão ser dispostos. E assim a gente vai conseguir, né, obter o melhor ajuste do projeto estrutural ao projeto arquitetônico que for possível. E isso nós vamos levar em consideração o fator econômico, as facilidades construtivas e também a eficiência global da edificação. Então, quando eu falo que a gente vai começar a escolher os elementos, é aqui nessa etapa onde eu vou começar a pensar qual é o tipo de arranjo estrutural que eu vou, boa noite, Thaís, que eu vou escolher ali. Eu vou colocar viga e pilar, viga, laje, pilar, ou só laje e pilar, não vou colocar viga, eu vou colocar alvenaria estrutural, ou vou colocar paredes de concreto. Então, esses elementos que vão compor a estrutura, que vão compor o esqueleto estrutural da edificação, eles são escolhidos aqui, nessa etapa. Então, é muito fácil a gente pegar já um projeto, uma estrutura lançada e sair dimensionando elementos, mas dispor esses elementos é muito complexo, porque a gente tem que fazer a sua disposição da melhor maneira possível, principalmente compatibilizando sempre com o projeto de arquitetura, que o projeto arquitetônico, ele é o desejo principal do nosso cliente, né? O cliente, quando ele vai desenvolver um projeto, o arquiteto nunca chega com a ideia, normalmente não chega, né? Com a ideia totalmente dele, diz assim, ó, tá aqui, é isso aqui que você vai fazer, e a pessoa aceita de primeira. Então, ela sempre tem alguma opinião, alguma coisa que ela quer modificar. A não ser que seja, assim, uma pessoa totalmente sem personalidade, né? Tipo eu, que qualquer projeto que chega para mim, eu acho tudo lindo, aí quero esse, depois quero esse. Então, assim, depende muito, né, da pessoa que você está lidando. Mas, normalmente, o projeto arquitetônico, ele é fruto de diversas reuniões entre o arquiteto e o cliente para poder estar distribuído exatamente da forma
como o cliente quer, né, a funcionalidade da edificação e a estética da edificação também. Então, o projeto estrutural, ele tem que fazer o melhor arranjo possível com a arquitetura, porque a arquitetura, ela não pode ser mudada. Então, todos os outros projetos, eles têm que se adequar à planta arquitetônica da edificação, tá? Então, assim, o arranjo estrutural que a gente vai desenvolver, para ele ser adequado, ele tem que consistir em atender a alguns aspectos simultâneos. Então, ao mesmo tempo, ele tem que ter segurança, porque, pelo amor de Deus, né, a estrutura não pode cair sob hipótese nenhuma. Ele tem que atender a critérios de economia, porque não adianta a gente sair colocando pilar em todo lugar que cabe o pilar, só para poder, aqui se eu colocar vai ficar mais seguro. Mas às vezes a gente peca pelo excesso e acaba encarecendo muito a estrutura, quando na verdade a gente consegue fazer uma estrutura segura com um preço muito mais acessível. Então a economia, o custo do nosso sistema estrutural, ele entra muito em conta, sim. A durabilidade, né, que nós temos aí, por norma, que obedecer uma vida útil mínima para os nossos sistemas estruturais de 50 anos. Então, tem que atender a essa durabilidade aí pequena, né, de 50 anos, e também os aspectos que são relativos ao projeto arquitetônico, que são estética e funcionalidade. Né, como eu falei, a estética, normalmente, ela vem do desejo do cliente, de como o cliente quer que aquela estrutura funcione. E a funcionalidade é exatamente para que ela foi feita. Se eu tenho lá um salão que vai ser utilizado para grandes eventos e tudo, eu tenho que ter uma área de vão livre, eu não posso chegar e colocar vários pilares ali, porque eu vou afetar a funcionalidade. Então, eu tenho que me adequar à estética e à funcionalidade da minha edificação. Claro, garantindo segurança, durabilidade e tudo isso com o menor custo possível. Tá? Então, é um verdadeiro quebra-cabeça. Fazer lançamento estrutural, se o projeto ele não for convencional, porque às vezes a gente tem projetos bem convencionais, né? Se você pegar essas torres de condomínios, né, que são construídos, normalmente ela é bem espelhada, então você tem assim tudo muito espelhado, o apartamento padrão, então assim a gente consegue colocar uma estrutura mais tranquilamente. Mas quanto mais invocada for a arquitetura, mais trabalho vai dar para fazer esse lançamento estrutural. Então é um verdadeiro quebra-cabeça, tirando aqui e colocando ali para poder encaixar tudo e a gente obter aí o nosso arranjo estrutural com o menor custo possível, que tem que ser, né, acessível aí para quem está construindo. Então, quando o cliente ele pede projetos, primeiro ele tem que ser aplaudido, né, porque ele já está aí fugindo da exceção. Então, quando ele pede um projeto, é exatamente para prever o custo que ele vai ter, porque aí ele consegue se organizar e tocar o empreendimento, né, com base naquele orçamento, naquele projeto ali que ele tem que for desenvolvido, tá bom? Então, assim, o lançamento da estrutura, ele também deve levar em conta a interferência com os demais projetos, tá? A gente tem, numa edificação simples, projeto de estrutural, fora o arquitetônico, né? Arquitetônico estrutural, instalações de água fria, instalações de água quente, instalações de esgoto, instalação de gás, instalação de telefonia, instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Nós temos também instalação de alguns, né, de captura de águas de chuva para águas de reuso. Só aqui que eu lembrei de cabeça foram 9 sistemas diferentes, tá? E esses 9 sistemas, quando a gente vai construir, o que é que acontece? Boa noite, Thaís, de novo, né? Outro Thaís. O que é que acontece quando a gente vai construir? Nós temos o seguinte: eu sou uma investidora, né, não entendo nada de construção, tá? Sou uma leiga no assunto, só sei que eu herdei uma fortuna e quero investir em um condomínio, digamos assim. Então, eu fui lá e contratei vocês, né, que vocês têm um escritório, e me mandaram uma planta arquitetônica, todo o projeto de paisagismo, da área comum e tal, das áreas dos apartamentos, bonitinho. Estou com a minha arquitetura pronta. Agora eu vou partir para os outros projetos. O que é que eu faço? Eu pego a minha arquitetura e saio mandando, contratando um escritório para fazer cada serviço desse que eu falei. Cada um desses 9 projetos, praticamente, vai ser feito por um local diferente.
E cada um desses locais vai ter única e exclusivamente a sua arquitetura para lançar ali. Então, quando for executar esses projetos, a chance de você ter uma encanação passando dentro de uma viga, ou uma tubulação elétrica, ou um conduto elétrico muito próximo de uma tubulação de água, né? Ou tubulação de água pegando ali, dando interferência no encanamento do gás. É muito alto. Então, o certo, o correto é que todos os responsáveis pelos projetos da obra, o que acontece no empreendimento desse grande construtora, é que você tem uma conversação. Né? Mas quando você é um investidor sozinho, então o ideal é que você coloque o máximo de pessoas juntas para fazer tudo ali que possível seja, para poder evitar que não haja essas interferências. Porque descobrir isso, na hora que você está executando, sai muito mais caro. E aí você tem que repensar o projeto, e aí às vezes poderia ter ido por outro caminho, ao invés desse que já foi executado até certo ponto. Então, o que a gente tem que fazer é sempre tentar garantir a compatibilização do projeto estrutural com os demais projetos. Então, normalmente, o que é que eu costumo recomendar? A arquitetura, ela é imutável. Então, depois da arquitetura, defina a estrutura, e depois que você definir a estrutura, aí você vem com as instalações. Porque instalações sempre são mais fáceis de se ajeitar do que uma estrutura, e a arquitetura, claro que ela não pode ser mudada, porque já vem aí de todo o relacionamento com o cliente. Então, a compatibilização, ela é muito importante. Aí, nessa foto, se vocês verem, cada corzinha dessa é um sistema diferente. Então, a gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, assim, é muito confuso mesmo. O projeto de instalação, ele não é simples, tá? Então, assim, quando a gente parte para construir, quando parte para executar uma obra, é muito complexo. Depois que você começa a execução, para ficar parando, para ficar perdendo ali dias de trabalho, né, por conta de recolocação de local, às vezes nem dá para fazer. Então, é comum você ter tubulação passando por dentro de pilares, ou então tubulações cortando vigas, né? Então, todas essas instalações, elas devem ser previstas antes da execução. Então, por isso que a gente luta tanto para que haja a compatibilização dos projetos, né? Principalmente com o estrutural. Eu acho que o estrutural, ele também, depois que ele é finalizado, né, com base na arquitetura, ele não pode ser mais mudado, porque dá muito trabalho, e aí você está mexendo com a instabilidade e a segurança da codificação. Então, sempre procurar compatibilizar os outros projetos ao estrutural também, tá? Para não ter aí esses problemas de prédio caindo, né? Como tem acontecido bastante ultimamente. Então, assim, os nossos sistemas, né, estruturais, eles são entendidos como uma disposição, uma disposição racional, né, e adequada de diversos elementos estruturais. Então, eles vão consistir na reunião de diversos elementos, aí tanto faz ser concreto, aço, misto, madeira, né, outros materiais, de forma que esses elementos, quando eles estiverem todos juntos, eles vão trabalhar, né, amigos para sempre, para resistir às ações externas que atuam na edificação e garantir a sua estabilidade. E aí, que elementos são esses? A gente tem diversos elementos estruturais. Eu trouxe alguns. Nós temos aí pilar, laje, viga. Aí, pilar, ele pode ser pilar parede, né? Ou pode ser o pilar convencional, pilar retangular, o pilar em R, pilar em L, perdão. Aí nós temos as vigas, que elas podem ser também de diversos formatos, né? Dependendo do material. Nós temos a laje, pode ser laje maciça, laje nervurada protendida, laje pré-moldada. Então, a gente tem uma infinidade de cada elemento desse, nós temos uma infinidade de subtipos de elementos, né? E aí nós temos as alvenarias, nós temos as escadas, as paredes, podem ser paredes estruturais, nós temos sapatas, né? Que aí pode ser a sapata individual ou a sapata corrida. Então, a gente tem uma série de elementos que a gente vai analisar a melhor forma possível de juntá-los e aí fazer com que todo mundo junto acabe resistindo aí muito bem às ações externas, né, que vão atuar sobre a edificação e que lhe proporcione segurança e estabilidade, tá? É muito importante você ter segurança e ter estabilidade. Não sei se vocês já subiram
em alguma edificação acima de 20 pavimentos e sentiram, assim, aquela, né, parece que esse prédio está balançando, é porque realmente ele está, né? Então, assim, essa questão da estabilidade, ela é super importante porque é a questão do conforto. Tem gente que tem labirintite que não pode subir muito alto, porque sente, né, tem uma sensibilidade maior e sente realmente esses pequenos deslocamentos, que são previstos, que não vão derrubar a estrutura por causa disso, mas que dá esse certo desconforto, né? Então, é bem complicado, a gente tem que amarrar a nossa estrutura ao máximo aí para que ela fique estável e segura, tá? E aí nós temos alguns tipos, né, de sistemas estruturais que a gente pode trabalhar. Estruturas em aço, estruturas em madeira, em alvenaria estrutural, em concreto armado, né, em concreto protendido, concreto pré-moldado, paredes de concreto, mista e assim sucessivamente. A gente vai trabalhar aqui com estruturas em concreto armado. Mas eu sempre vou comentar com vocês, no decorrer do semestre, algumas alternativas, né, que normalmente, como vocês estão falando no projeto arquitetônico, acho que é o 5, né, quem está no semestre gravado faz PA5, né, junto com o sistema 2. E aí sempre tem os vãos maiores para vencer e com o concreto armado fica complicado. Então, às vezes aparece ali algumas dúvidas e eu acabo sugerindo que vocês coloquem outro tipo de laje, né, uma laje única ali no projeto que seja com outro material que não concreto armado para conseguir atingir o objetivo, tá? Mas o nosso grande foco aqui ainda é estrutura de concreto armado. E aí a gente pode ver laje maciça, laje levedurada, laje plana, laje pré-moldada, né, e etc., com viga ou sem viga, com proteção ou sem proteção, que seja pré-fabricada ou que seja todo o concreto moldado em loco. Então, a gente tem uma série de infinidades de variáveis que vão contribuir para a nossa concepção estrutural. Então, todos esses elementos, todos esses fatores, a gente tem que levar em consideração antes de fazer o nosso projeto, de começar a fazer a nossa concepção estrutural, que é exatamente para já ter um norte, né, para a gente ir ali se situando, né, onde é que está pisando. Basicamente, é isso aí, tá? Então, assim, cada projeto, ele é único, né? Quando a gente diz que cada projeto é um projeto, é porque cada projeto, ele é único. Não dá para simplesmente sair replicando projetos em locais diferentes, não. Cada projeto, ele é único. Então, é muito difícil a gente conseguir estabelecer regras que sejam abrangentes para todos esses tipos de projetos, né, para fazer um lançamento estrutural. Então, como isso não é possível, a gente faz, né, para edificações comuns, que sejam aí residenciais ou comerciais, a gente segue algumas diretrizes práticas, tá, para fazer esse lançamento estrutural aí dos nossos elementos, né, vigas, pilares, lajes e fundação. E aí é sobre essas diretrizes que eu vou conversar com vocês hoje, tá? Deixa eu só explicar mais ou menos aqui como é que eu vou fazer. Primeiro, eu vou lixar aqui a minha unha, que ela está me arranhando. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Hoje eu vou mostrar para vocês quais são todas as diretrizes. E aí é um monte de informação, tá? Vai ficar bem complexo, bem intenso. Quando for na aula que vem, eu vou mandar para vocês previamente um roteiro, que eu já tenho pronto, mais ou menos, né? Para como é que funciona um lançamento, um roteirinho meio de lançamento das nossas estruturas padrão, né? Que aqui, como turno de arquitetura, a gente tem um foco, né? São edifícios, com até 4 pavimentos, sem arquitetura muito complexa, né? Então, a gente tem esse foco, a gente fica nele para poder não sair muito da nossa área de domínio, tá? Então, eu tenho isso roteirizado, vou trazer para vocês na quarta-feira, já coloco no Moodle com antecedência e também já trago um exemplo, um exercício para a gente ir fazendo juntos e aí a gente ir aplicando. Hoje, eu vou primeiro jogar todas as diretrizes em vocês, e aí vai ser assim, muito intenso, muita informação, para quando for na quarta-feira, a gente aplique essas diretrizes que a gente viu aqui, fazendo mesmo na prática, tá? E vendo aí como é que as coisas acontecem mesmo, vocês terem noção de como é que a gente começa aí a fazer esse lançamento estrutural, tá bom? Então, vamos lá.
Primeira coisa que a gente tem como lembrando, isso aqui são diretrizes, não são regras, não são normas, tá? São apenas caminhos que a gente pode tomar para que facilite aí o lançamento estrutural, a concepção estrutural da nossa edificação. Nada que é obrigatório ser feito. Porém, se a gente seguir, fica mais convencional, digamos assim, né, com o que é feito normalmente. Então, são só diretrizes, mas é sempre bom a gente estar atentos aí a algumas limitações, principalmente por conta do material que a gente está aplicando, que é o concreto armado. Então, assim, o arranjo das vigas e dos pilares, eles vão ser feitos, eles vão ser executados de forma simultânea, porque eles são interdependentes. Como assim? A minha posição e a minha quantidade de pilares, ela condiciona o arranjo da condição e do posicionamento das vigas e vice-versa. Então, sempre que eu estiver lançando as vigas, eu já vou visualizando o posicionamento dos possíveis pilares que vão ficar ali. Normalmente, como a gente faz, né? O grosseiro, assim, a gente pega a ponta baixa e aí olha a alvenaria, transforma todas as alvenarias em vigas. Nos encontros entre vigas, a gente coloca pilares e aí vai analisando o projeto e vendo onde precisa e onde não precisa daquele elemento. E aí vai enxugando o nosso projeto para que ele não fique tão denso, tão conservador e tão caro. Tá? Então, as vigas e os pilares, eles vão nascendo juntos, ali ao mesmo tempo, simultaneamente, porque um depende do outro. O arranjo estrutural, ele vai ter início com a disposição das vigas do piso, né, a partir aí da análise da alvenaria principal, né, e das posições dos possíveis pilares, como eu falei. A gente já vai estabelecendo uma relação ali preliminar no ato do próprio lançamento para ir vendo o que é que está acontecendo, tá? É sempre conveniente, né, que a posição dos pilares ela seja mantida nos demais pavimentos, além do pavimento tipo. Então, quando a gente vai fazer o lançamento estrutural, se a edificação forem 3 pavimentos, né, 3 ou 4 pavimentos iguais, né, tipo pavimento tipo, ótimo, que a gente só precisa pensar em um e aí sai dispondo a estrutura para o máximo de pavimentos possíveis, né? Então, é sempre conveniente que a gente mantenha a posição dos pilares. Né, não fazer isso aqui. Estou aqui com o meu primeiro pavimento, aí coloquei um pilar em cada canto. Aí, quando eu subir aqui para a minha segunda laje, por algum motivo, eu não quero esse pilar aqui. Então, eu vou colocar ele aqui e os outros eu vou manter no mesmo lugar. Né? E aí, quando vier aqui pro... Fiquei com balanço aqui, né? Quando eu vier aqui pro meu próximo pavimento, aí eu quero voltar aqui para a minha estrutura original. Né? Isso aqui baldeia todo o sistema. Quer dizer que eu sempre preciso colocar pilar embaixo de pilar? Não. Mas é conveniente que a gente mantenha o máximo de alinhamento possível das estruturas. Por quê? Porque a carga, ela gosta do caminho mais fácil. A carga, ela é super inteligente. Se eu tenho aqui um caminho reto para percorrer, eu não vou sair percorrendo caminhos tenebrosos, não. Eu vou continuar caminhando pelo meu caminhozinho reto. Então, quando a gente desencontra muitos pilares, acaba que o fluxo de cargas ele é interrompido e eu posso acabar sobrecarregando peças que não deveriam ser sobrecarregadas se eu tivesse mantido aí o posicionamento dos pilares. E também tem, né, a questão da economia das formas, né, porque as formas elas vão ter que ser mudadas, tem que fazer outro tipo de outra forma para poder levar aquela estrutura ali, garantir o encaminhamento daquelas cargas que eu modifiquei, né, por conta do deslocamento de um único pilar. Deixa eu ver aqui se eu monto uma estruturazinha rapidinho aqui, enquanto eu vou falando, vou montando aqui um mini predinho, tá? Para a gente ver aí algumas dessas diretrizes, tá bom? Quando nenhuma, né, das soluções encontradas aí para o posicionamento do pilar satisfazem ao andar térreo, né, porque normalmente no térreo a gente precisa de mais espaço, porque nós temos ali garagem, né, trânsito de veículos e tudo. Então, é bem comum que no térreo a gente tenha disposição dos elementos de forma diferente. E aí, quando não for possível manter o alinhamento dos pilares, né, para o pavimento térreo, aí a gente faz
um vigamento, né, uma viga mais reforçada, uma viga mais robusta, no teto do andar térreo, que vai fornecer um apoio para os pilares superiores. E a esse reforço nós chamamos de viga de transição. Então, é isso que acontece. Nós temos, só pegar aqui umas travas, vão ser eu falando e montando o kit mola ao mesmo tempo, né? Vocês estão vendo aí o kit mola? Eu estou montando aqui, depois eu mostro para vocês. Vou terminar aqui. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui a lateral do edifício, né? Que por algum motivo eu mantive esse afastamento, precisei manter esse afastamento de 1,5 m, né? Por conta das questões de vizinhança e tudo, eu não pude utilizar toda a minha divisa, todo o meu limite do terreno. E aí eu tive que fazer esse recuo. Só que embaixo eu tenho um espaço para transitar carros, né? Para transitar veículos. E aí não dá para manter esse pilar aqui, ó. Se eu descer com esse pilar, eu perco aqui toda essa área veicular. Então, eu não quero. Então, com isso, eu vou e faço uma viga de transição, que é um elemento bem mais robusto, que vai dar suporte a todos esses pilares, e a partir daqui, ó, as cargas que vierem desse pilar passam direto, e as cargas que vierem desse pilar, elas vão se dividir entre esse e esse aqui. Eu vou ter uma divisão aí do meu fluxo de cargas, tá? E aí, eu consigo garantir que eu vou aproveitar melhor o meu espaço e consigo também garantir os limites aí de afastamento, né, para não invadir o terreno do vizinho com a minha construção da edificação. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de garantir que a gente nunca vai invadir a construção vizinha, né, com as nossas edificações. A disposição, né, de vigas sobre as paredes principais de alvenaria, ela é muito conveniente. E é conveniente por quê? Né? Porque nós temos a facilidade e a necessidade, hoje, na verdade, nós temos mesmo a necessidade de esconder elementos estruturais dentro das alvenarias. O nosso público, né, digamos assim, ele está cada vez mais exigente quando se trata dessas questões de padrão de construção. Então, hoje, com essas facilidades, né, que nós temos aí de financiamento de imóveis e tudo, nós temos uma diversificação do público muito grande. E esse público, ele está, assim, cada vez mais exigente. E uma das exigências mais comuns é que as pessoas não querem mais ver elementos estruturais aparentes, né? Então, a gente tem que garantir aí que esses elementos, eles evitem, né, de ficarem tão expostos. Daí, a gente sempre procura já colocar as vigas sobre as paredes principais para facilitar aí que a gente consiga esconder. Esse modelo não é muito bom para prédios de muitos pavimentos, né? Não, a viga de transição não. Aqui é tipo duplex, né? Você tem uma casa com 3 ou 4 pavimentos. Aqui os exemplos que eu trago, ele é mais para a nossa realidade mesmo, os projetos que a gente vai procurar fazer, né? Porque a gente pode fazer a estrutura. Então, ele é mais aplicável da viga de transição, né? Só relembrando aqui, a pergunta do Juan foi com relação à viga de transição. Então, ele é mais aplicado quando a gente tem ali até 3 pavimentos superiores. Tá? Tendo mais 3, que senão a viga fica muito robusta e aí fica anti-econômico. É melhor utilizar um outro sistema de laje para poder vencer esses vãos, né? Caso seja um edifício muito, muito alto. Então, assim, quando a gente tem cômodos, né, muito pequenos, que tem aí dimensões de 2 a 5 metros, a gente pode dispensar algumas vigas, ficando aí, né, com apenas as paredes apoiadas diretamente sobre a laje. É muito comum. Então, foi aquilo que eu falei. A gente sai colocando vigas em todas as alvenarias, e aí nós vamos avaliando as distâncias. Essa viga é necessária, essa viga não é necessária, e aí a gente vai retirando os elementos que a gente colocou. Quando a gente tem cômodos muito grandes, né, salões aí com vãos de 6 a 8 metros, eu falo assim muito grande e coloco 8 metros porque eu estou falando de concreto armado, tá? Eu não estou falando de propensão, que a gente consegue vencer vãos muito maiores. Mas aqui eu estou falando, lembrando, eu estou sempre limitada nos limites do material, que é o concreto armado. Aí a gente pode precisar,
né, colocar umas vigas intermediárias ou então fazer uso mesmo de uma laje mergulhada no próprio concreto armado, que ela já é mais eficiente do que a laje maciça, tá? A seção transversal dos pilares é quase sempre condicionada no projeto de arquitetura. Vocês já fizeram vários PAs, e aí sempre tem, né, a questão de lançar a estrutura e colocar a dimensão do pilar. Lá na disciplina de PA, aí o professor vai dizer assim, ó, para tantos pavimentos você pode aplicar pilar de tanto por tanto. Aqui a gente vai aprender a dimensionar essas seções transversais, dimensionando mesmo, tá? Sabendo quanto é que ela precisa ter. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o projeto estrutural, se o pilar ele já vem da arquitetura com as dimensões definidas, eu sou obrigada a trabalhar com aquelas dimensões definidas para aquele projeto. E às vezes pode ser que não seja suficiente, às vezes pode ser que ele esteja mal alocado. Então, o nosso objetivo aqui é otimizar o trabalho, né, da equipe que trabalha junto, engenharia com arquitetura, para que a gente consiga aí obter a nossa edificação e ela seja tenha o máximo de eficiência possível, tá? Então, assim, além disso, né, dessa seção transversal quase sempre ser condicionada, também é muito exigido que as vigas e os pilares, né, que são os nossos elementos estruturais, eles fiquem embutidos nas paredes. Como eu falei, exigências de clientes, os clientes estão cada vez mais exigentes, então é sempre bom que a gente tenha aí essa alternativa de ter como embutir os nossos elementos na alvenaria. Então, nesses casos, onde eu preciso embutir o meu elemento dentro da alvenaria, a largura da minha seção, uma das dimensões da minha seção, ela já fica limitada a ter a largura da parede, porque eu preciso esconder ela ali. Né? Então, eu não posso ter uma parede de 15 e querer colocar uma viga de 18 de largura, porque vai ficar pontinha sobrando. E a gente não quer isso, a gente quer esconder o nosso elemento. Então, na grande maioria das vezes, a gente acaba limitando a largura do elemento estrutural pela largura da alvenaria para que o elemento ele fique embutido. A não ser quando não tem jeito, aí a gente teria que fazer alvenarias muito espessas e quando não tem necessidade. Né, quando o cliente não exige isso. Às vezes a gente precisa de um pilar muito robusto, e aí não teria como esconder, sem encaixar muito, e o cliente, não, por mim não tem problema, é só sala de aula, então não tem nenhum requinte, pode colocar com a estrutura aparente, e aí a estrutura fica lá aparente mesmo, sem maiores problemas. Mas tudo isso depende da vontade da pessoa que está contratando o serviço, tá? A padronização das dimensões, né, das seções transversais, tanto de vigas quanto dos pilares, também é muito conveniente, tá? Assim como também a repetição dos vãos. Então, quanto mais simétrico for o meu projeto estrutural, melhor vai ser para a gente calcular essa estrutura, tá? Então, além do cálculo, que vai ser mais simples, também a gente vai ter uma economia nas formas e uma maior rapidez de execução. Então, sempre que possível, deixar o projeto estrutural o mais simétrico que der, tá? Não é obrigatório que seja tudo igual, todas as lajes têm que ter o mesmo vão. Não, não é isso. É tentar, né? Tentar deixar com o máximo de simetria possível para que a gente consiga aí algumas simplificações no cálculo estrutural e também, principalmente, né, na economia, que aí a gente tanto vai economizar com forma. Se eu tenho dimensões iguais, preciso ter menos formas, né? Então, eu reaproveito mais as mesmas formas que eu tenho. Então, e se eu tenho dimensões vãos iguais também, a equipe que está executando já pega mais rápido, né? E aí acaba executando também de forma mais ágil. Tá? Então, é só uma conveniência, não é uma obrigatoriedade. Nas vigas contínuas, né? De preferência, devem ser mantidas aí uma única altura, tá? Para padronização da forma também. É possível que essa altura mude? É possível, mas é como eu falei, é uma questão de conveniência. Isso facilita a execução. Como assim? A viga contínua, ela é a viga que tem mais de um apoio, né? Deixa eu colocar aqui um pilar aqui no meio, peraí.
tirar aqui isso aqui. Eu queria travar isso aqui. Ah, já sei. Travar aqui com os sapatinhos. Aí eu quero mostrar para vocês aqui. A viga bem apoiada, deixa eu ver aqui se eu consigo me ver, se eu consigo me dar um retorno aqui. Só para saber. Não. A viga bem apoiada é essa viga aqui, né, que eu estou mostrando. Quando eu tenho a viga, a estrutura. Vou esconder aqui para ficar mais fácil de ver. Tá? Quando eu tenho aqui a estrutura, ó. Aí, pronto. E aí eu tenho somente, é mais para cá, mais para cá. Só tenho aqui dois apoios aqui. O primeiro apoio e o segundo apoio. Então, essa viga, né, bem apoiada, vocês percebem, ó, que elas têm uma deformação bem razoável, né? Ó, ela deforma bem. Se eu olhar para a viga contínua, que é essa outra aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu mantive o mesmo arranjo, porém eu coloquei um pilar intermediário. Então, eu dividi isso aqui em dois vãos, né? Quando eu tentar deformar agora, ó, olha como ela deforma bem menos. Eu não consigo praticamente aplicar aqui uma carga, né, na minha estrutura. Então, a minha deformação aqui, ela é bem menor do que a deformação da viga biapoiada que eu tinha. Olha como ela... Ai! Aí também foi brutalidade, né? Mas olha como ela deforma bem mais, tá? Então, assim, a adoção de vigas contínuas para a nossa estrutura, ela traz muitos benefícios para o nosso sistema estrutural. Não é só porque é mais difícil se calcular e aí eu vou colocar lá. Não, é porque realmente ela traz benefícios estruturais para o nosso sistema. Então, é inevitável que a gente acabe fazendo uso de vigas contínuas. Entretanto, a gente pode ter casos tipo assim. Ali eu tinha colocado no meio, mas eu posso querer colocar a minha viga, precisar colocar, né, o apoio de forma mais deslocada. E aí eu vou ter um vão menor do que o outro vão, tá? E aí, quando eu for calcular a altura dessa viga aqui, essa viga vai ter uma altura diferente, tá? Essa altura aqui, essa viga aqui vai ter alturas diferentes. Então, para gente, para execução principalmente, é muito conveniente a gente adotar uma altura só, para não ter uma viga assim. Tá? Apoiado aqui e apoiado aqui. Isso aqui dá tanto do trabalho de fazer que, assim, chega a me dar um arrepio só de pensar. Né? Então, evitar ao máximo essa mudança aqui de seções verticais. Ah, mas aí eu vou igualar pela maior altura, vou colocar material aqui que eu não precisava. Amigo, pode ter certeza. O material que você gasta aqui a mais, colocando aqui, não chega nem perto, tá? Dificuldade que a execução vai ter de fazer essa viga contínua, tá? Porque ela é uma viga só. Ela não são duas vigas, ela é uma viga só. Com essa exceção de inércia variável. Então, sempre que possível, evitar, né? E manter aí uma altura única para a padronização da forma para facilitar a execução. Nada impede que isso aconteça, inclusive motivos arquitetônicos, né, instalações ou outra razão. Mas o conveniente é que essa viga contínua tenha sempre a mesma seção transversal, tá? Então, sempre prestar atenção na altura do forro falso, tá? Que é muito utilizado, principalmente para esconder vigas aparentes, né? Então, é muito comum que a viga fique aparente, aí a galera coloca o forrinho falso para poder esconder
E também ter cuidado com as alturas das esquadrias, tá? Porque quando se tem uma esquadria, tipo, tá aqui uma paredinha lá, né? Que tá no arquitetônico. Aí bem aqui eu tenho um janelão. Então, eu tenho que ter o cuidado de não invadir aqui a área, né, da minha esquadria, porque aqui a gente vai ter uma verguinha, que é necessário ter, e aí eu tenho aí uma limitação de altura para trabalhar, tá? Nesses casos. Então, é muito importante avaliar a arquitetura, e por isso que os cortes são tão importantes, né, para que a gente veja realmente aonde é que está locado cada elemento desse de esquadria, para que a gente consiga locar os nossos elementos estruturais sem maiores problemas. Não é conveniente também utilizar vigas com menos de 12 centímetros de espessura, tá? Isso aqui garante o mínimo, né, de bom desempenho na concretagem e também uma boa qualidade estrutural e estética no caso de um concreto aparente. Por que esses 12 centímetros são importantes? Eu vou voltar aqui só para mostrar aquela seção. Pronto, isso aqui é uma seção transversal de uma viga. Deixa eu voltar aqui para a minha tela de apresentação. Ok. É a seção transversal de uma viga. Então, quais são os elementos que nós temos aqui? Nós temos aqui as barras. Essas bolinhas aqui são as barras longitudinais. Tá? Nós temos isso aqui, que é o estribo, que a gente também chama, na verdade, barras, né, que é a armadura longitudinal, a gente chama de armadura transversal. Transversal. Que são os nossos estribos. E aí nós temos a altura, a largura, e bem aqui vocês percebem que existe esse espacamentozinho aqui, que eu chamei de E. A esse espacamento nós chamamos de cobrimento. O cobrimento, ele é uma distância que é obrigatória por norma, tá? Ela é definida pela 6118, esse cobrimento, e depende da agressividade do ambiente. Então, quanto mais agressivo for o ambiente, se você pegar ali a Praia do Futuro, né, onde a gente tem uma das piores maresias do país, e comparar com a agressividade num bairro de interior, bem centro geográfico mesmo da cidade de Fortaleza, a agressividade ambiental é totalmente diferente. Se você pegar uma edificação na Praia do Futuro e comparar com de uma zona rural do interior do estado, a agressividade do ambiente é totalmente diferente. Então, quem define esse cobrimento necessário é a norma. Em vigas, ele varia de 2,5 a 5 centímetros, tá? Dependendo da agressividade. E é uma distância que ela tem que ser cumprida, porque é o cobrimento que protege a armadura contra, eu vou colocar aqui corrosão, tá? Mas não é só corrosão, não. É contra as ações externas que podem vir ali atuar diretamente sobre ela. Então, o cobrimento ele tem que ser respeitado, tá? Aí, imagina aí, quando a gente vai construir, se a gente pegar a situação mínima, né, que é o grau de atividade menor, que a gente vai ter 2,5, quando eu pegar aqui a limitação transversal, já vou ter 2,5 desse lado e 2,5 desse lado. Já vou ter aí 5 centímetros a menos na minha seção transversal. Aí, fora o diâmetro do estribo e essas barrinhas aqui, ó, que estão dispostas, existe uma distância mínima aqui, tá? De pelo menos 2 centímetros aqui entre as faces internas. Então, quanto mais estreito for meu elemento, mais denso vai ficar o meu arranjo ali de armadura, o meu arranjo de aço, vai ficar meio bagunçado. E aí, o interessante é que a gente mantém essa espessura mínima de 12, que é claro que um elemento de 12 centímetros de largura, ele vai suportar menos cargas, então ele vai exigir menos armadura. Mas para que não fique tão denso e facilite tanto a proteção estrutural, né, quanto também a garantia de que, na concretagem, todas as minhas peças, todos os meus agregados vão conseguir ali se adensar e que a gente não vai ter nenhuma surpresa, né, uma surpresa chata quando retirar a forma e ver ali que tem uma falha, né, na nossa estrutura, sendo que a peça é para ter ali concreto aparente, né? Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado. Sei lá, vou aqui colocar a forma
Aí coloco aqui minha armadura dentro, bonitinha e tudo, começa a concretar. Aí minha viga é muito estreita, eu vou concretando, e aí fiquei com uma falha. Bem aqui, assim. E aí permaneço concretando, tá? Toda a minha peça. Acho que é mais fácil eu pintar de marca-texto, assim. É, mais rápido. Então, aqui é a minha peça concretada, né? O amarelo surge azul. Então, eu não estou vendo que aconteceu isso aqui. Aí, quando eu vier e tirar a minha forma, a minha estrutura vai ter um buraco bem aqui e ainda tem uma parte da minha armadura que está exposta. Né? Então, isso aqui, colega, tem que ser refeito. Então, não dá para ficar com a edificação assim, né? Com esse buraco. Então, o ideal é que a gente sempre tenha aí vigas com larguras maiores de 12 centímetros, pelo menos, por conta aí, né, do cobrimento e tal, para garantir a segurança das nossas estruturas. O posicionamento dos pilares, ele deve permitir também um bom projeto de fundações, tá? Sempre levando em consideração, claro, a área de circulação e o tráfego de veículos nas garagens. Cara, tem muita garagem bizarra por aí afora, né? Se você olhar, tem muito subsolo, com muitos pilares, que fica muito ruim de estacionar por conta do excesso de colunas, um excesso de pilares. Então, é sempre bom fazer um lançamento estrutural da forma mais conveniente possível para que você consiga utilizar o espaço, tá? Então, assim, não porque o motorista que luta, também não é assim, né? Hoje a gente tem uma variedade de carros muito grande, carros cada vez maiores, então os nossos espaços estão muito compactados, então a gente precisa otimizar o máximo de espaço possível para que evite aí problemas, né, entre os usuários da edificação. Se possível, também sempre coincidir, né, o eixo dos pilares com os cruzamentos das vigas, se possível, tá? Tem uma viga passando bem aqui, a outra viga vai passar aqui, e aí eu vou colocar o meu pilarzinho bem aqui, ó, exatamente coincidindo aqui com o eixo, né, dos meus dois elementos estruturais. A viguinha aqui e o eixo da viga aqui. Aí o pilar vai estar lindo aqui, tá? Isso aí evita, né, as excentricidades iniciais que acabam provocando flexão composta nos pilares. O que é uma excentricidade? Quando a gente tem um pilar, tá aqui o pilar, a seção transversal do pilar, tá? A forma ideal com que esse pilar vai ser dimensionado, olha, parou aqui o negócio. O Meet no celular. Deixa eu entrar de novo. O ideal para esse pilar aqui, quando ele for ser dimensionado, a forma mais simples, é que a gente coloque a nossa carga centrada, tá? Bem no centro de gravidade dele, que é exatamente no encontro das diagonais. Essa seria a condição mais favorável para o dimensionamento do pilar. Entretanto, nem sempre isso é possível. Então, peraí. Chateação. Pronto, participar, eu acho que era aqui que eu estava. Nem sempre isso é possível. Então, a carga vai, por algum motivo, ela vai acabar sendo aplicada em algum outro lugar, tá? Pode ser mais aqui em cima, no mesmo eixo, pode ser mais aqui para o lado, também no mesmo eixo, como pode ser aqui deslocado na diagonal. Então, tanto eu posso ter uma diferença nessa direção, eu vou chamar de EX, como eu posso ter aqui, como eu posso ter ainda nas duas direções. Então, a essas distâncias, do ponto de aplicação da carga para o ponto onde deveria estar, né, que seria o centro de gravidade, nós chamamos de excentricidade. A gente vai ver mais lá na frente que é meio que impossível garantir, né, que a excentricidade seja nula, e sempre que a gente for dimensionar para o lado, a gente vai acabar considerando a excentricidade de alguma forma. Mas a gente vai procurar evitar ao máximo que elas tenham grandes proporções. Então, sempre que possível, alinhar o centro da peça com o encontro das vigas. Mas, às vezes, não é. Tipo, se eu quero colocar um pilar retangular, eu tenho aqui duas vigas e o meu pilar é retangular, ele vai acabar passando aqui para cá. Então, o centro do pilar
vai ser aqui, né? E o eixo, o encontro dos eixos das vigas vai ser bem aqui. Então, eu vou, sim, ter uma excentricidade aqui, né? Acaba que sendo muito difícil conseguir coincidir. Mas os pilares de dentro, né? Os pilares mais intermediários, quando a gente tem isso aqui, ó, uma viga, a outra está passando aqui. Então, eu tenho os eixos aqui das minhas vigas, e aí eu consigo colocar o meu pilar aqui, bem no centro. Seja nessa posição, ou seja, nessa posição aqui, eu consigo colocar. Então, aí funciona, né? Aí tá beleza, mas nem sempre é possível não, tá? Sempre que possível também, dispor os pilares alinhados, tá? Para que a gente forme pórticos, tá? O que é um pórtico? O pórtico é exatamente isso aqui. Bem, onde é que eu tô? Aqui. O pórtico é exatamente isso aqui, ó. É a associação entre dois pilares, alguns pilares, né? E uma viga, tá? Esse elemento aqui, ele é muito resistente para absorver cargas horizontais, tá? Principalmente de vento. E aí, é por isso que a gente chama elementos de contraventamento. E aí ele ajuda a dar uma estabilidade maior para a estrutura. Se eu ligar aqui, ó, essa galera, eu vou pegar essa laje e vou colocar aqui no lugar, tá? E vou tirar esse pilar. Então, o pórtico, ele, cadê? O bicho é espelhado, eu fiz 2 dias. O pórtico, ele absorve cargas horizontais de forma muito bem, tá? Então, ele acaba dando mais estabilidade para a estrutura. Então, ele só vai ser possível se formar se os meus pilares estiverem alinhados. Se ao invés desse pilar estar aqui, se eu colocar ele bem aqui, ó, mais aqui no meio, tá? Ao invés de ele estar aqui, se ele estiver bem aqui, então eu não vou ter a formação do pórtico. Deixa eu fazer isso. Ver se dá certo aqui. Vou pegar aqui. Pronto, ó, digamos que por algum motivo eu peguei a minha estrutura e coloquei, afastei o meu poste aqui, não vai estar toda vez. E coloquei meu poste aqui mais para dentro, tá? Então, o que é que acontece? Deixa eu travar isso aqui bem aqui, porque senão ele vai cair. Quando eu empurrar com essa minha delicadeza toda. E é só para fingir que tá, certo? Para vocês verem aqui. Aqui não precisa. Então, na hora que eu fizer isso, ó, que eu tirar, né, o meu pilar aqui da minha borda, eu vou acabar comprometendo, ó, a minha mobilidade aqui horizontal. Eu vou ter uma estrutura que vai ter menos trava horizontal do que o que ela tinha antes. Né? Se eu comparar isso aqui com esse outro lado, ela é bem mais firme, ó. Então, sempre que possível, manter os pilares alinhados, tá? Para que a gente consiga aí formar os pórticos. Então, os pórticos, eles têm função de contraventamento. Contraventamento. E aí, quanto mais rígido for esse pórtico, né? Quando o vento bater aqui, ó. Quanto mais rígido forem esses elementos aqui, tá? Que vai receber, né, o vento. Tanto a laje, que é um elemento rígido, quanto o próprio pórtico, que é esse aqui, ó. Ele acaba ajudando muito na estabilidade da estrutura, tá? Para receber aí a carga de vento. Eles enrijecem aí a estrutura frente às ações horizontais. Então, é muito melhor quando a gente tem aqui uma laje, um painel de lajes, né, com várias viguinhas bonitinhas. Sempre que possível for, claro, né? Eu acho lindas essas minhas dimensões aqui. Ficam umas coisas totalmente fora da realidade. Sempre que possível for, manter os pilares alinhados, ó, na mesma linha, né? Como o nome diz, alinhados, que é exatamente para formar os postos. Ah, eu posso colocar esse pilar bem aqui? Pode, tá? Não é obrigado, não, manter o alinhamento. Mas sempre que possível, manter para garantir aí
o enrijecimento da estrutura. Usualmente, né, os pilares eles vão ser dispostos aí de forma que a distância entre os eixos dele varie da ordem de 4 a 6 metros, tá? E aí a gente evita distâncias muito grandes entre pilares, né, maiores de 6 metros, por conta das grandes cargas. Distâncias muito pequenas, né, ou pilares muito próximos, que é o caso de pilares com distância inferior a 4 metros, e aí a gente tem problema na fundação, tá? A fundação de uma estrutura, ela faz uma coisa que se chama se transmitir as tensões para o solo, tá? Então, quando ela vai transmitir as tensões para o solo, ela faz isso aqui, né? Tem um campo aqui de transmissão de tensões, tá? Que o solo aguenta. Para cada sapatinho dessa aqui, ó, para cada sapatinho dessa, esse aqui é um sapato, tá? Para cada bloquinho desse, eu vou ter aqui uma transmissão de esforços para o solo. Então, tá vendo? Quando eu coloco pilares muito próximos entre si, eu corro o risco de uma zona de tensão de uma sapata invadir o da outra. E aí isso vai causar uma instabilidade no meu terreno. Isso não é bom. Tá? Então, por isso que é sempre bom manter pilares afastados, pelo menos por 4 metros. A dimensão mínima, né, que o pilar deve ter para o seu menor aro tem que ser 19 centímetros. Na verdade, o pilar mínimo normatizado pela 6118, pilar mínimo normatizado pela 6118, é um pilar de 19 por 19 centímetros, tá certo? E esse pilar, ele tem uma área aqui de 360 centímetros quadrados. Só que o que é que acontece? Né? Estou aqui, quero colocar um pilar na minha casa e eu tenho um encontro das vigas, as minhas vigas têm 15 centímetros de dimensão. E aí, quando eu vier colocar um pilar de 19 por 19, vai acontecer isso aqui. Vai ficar esse biquinho aqui. Eu não quero. Eu quero esconder o meu pilar dentro da alvenaria. Então, eu vou ter que transformar esse pilar em um pilar retangular, tá? Eu posso, então, trabalhar com alguma dimensão que seja menor que 19? Pode. Contanto que a área da seção transversal desse pilar, e aqui eu transformo ele num pilar retangular. A área transversal seja, no mínimo, 360. E aí não pode ser também menor do que 14, tá? Eu vou ali fazer um pilar 14 por uma outra dimensão, que aqui ele era 19 por 19, e aí eu resolvi que aqui ele ia ser 15, tá? Então, para dar 360 aqui, é 15 por 24, né? Então, eu posso fazer isso desde que eu mantenha aí a área mínima da seção transversal, né, como 360 centímetros quadrados. Todo pilar tem que ter essa área mínima de 360 centímetros quadrados. Senão, ele não está dentro das normas. Né? E aí, qualquer problema que aconteça com esse pilar, você que foi lá e autorizou colocar esse pilar menor do que o normatizado, vai ser responsabilizado, né, por isso, que é para aprender a seguir o que a norma está falando. Né? Então, sempre 19 por 19. Não quer colocar o quadrado, sem problemas. Utiliza a área de 360, lembrando que a medida mínima possível tem que ser 14, tá bom? O posicionamento das lajes, né, ele acaba nascendo aí por osmose, né? Depois quando se sai lançando as vigas e os pilares, as lajes, elas nascem naturalmente, tá bom? Lembrando que aqui nós sempre vamos trabalhar com lajes retangulares, não vamos trabalhar com lajes em outros formatos, porque a gente trabalha com edificações mais simples, né? E a gente vai fazer o cálculo no braço. Então, sempre a gente vai deixar as nossas lajes retangulares. Então, a gente tem que dispor as nossas vigas de tal forma que se formem aí essas lajes no formato retangular, tá? Para facilitar também aí nosso trabalho mais na frente. Aí depois a gente vai aprender a nomear também esses elementos na aula que vem, tá? Aqui é só um exemplo. E aí, se o vão ficar muito, muito longo, né, a gente sair colocando as vigas e ficar muito longo, então eu posso ir lá e colocar uma viga intermediária sem problema nenhum, tipo esse aqui, né, digamos. Digamos que esse aqui está muito grande e uma laje de concreto armado não vai suportar esse vão. Eu posso vir aqui, ó, esse vai dar para ver. Esse aqui que eu vou fazer.
Não vai dar para fazer porque a laje tem um piloto bem aqui. Mas eu vou tirar ela aqui. Então, se esse vão for muito longo, eu posso vir aqui e colocar uma viga, ó, intermediária, tá? Vou virar aqui para vocês verem. Tá dando para ver? Tá. Eu posso colocar uma viga intermediária e dividir essa laje, que era muito grande, em duas. E aí, essas duas lajes menores vão se adaptar melhor, né, ao meu sistema construtivo. Mas isso, claro, depende aí do tamanho dos vanos, tá? O concreto armado suporta aí até 6 metros de vão livre e folgado. Hoje, com os nossos concretos, a gente pode ir até um pouco mais além. Os nossos concretos altamente tecnológicos. Se a edificação for até o limite do terreno, né, a gente tem que evitar colocar pilares nas divisas. Por quê? Por conta da fundação, tá? Além de ter o problema da fundação do vizinho, no terreno do vizinho, a gente também evita problemas com as excentricidades nas fundações. Porque eu teria isso aqui, ó. O bloco de fundação, ele é assim. Tá aqui o bloquinho. Tá? Aí o pilar, ele vai vir bem aqui, ó. Finge que tá no meio, tá? Não tá não, mas finge. Ele vai estar aqui no meio. Alguma coisa aqui. Tá arranhando. Se eu tiver o limite do terreno bem aqui, essa parte do meu bloco ela não vai poder existir. Então, vou ter que fazer um bloco que seja assim. Né? E aí, o meu pilar, ele não vai estar centralizado aqui, junto com o bloco. Então, já vou ter uma excentricidade aqui entre o pilar e o bloco da sapata, o que aqui não aconteceria. Então, para evitar esses problemas, né, a gente acaba evitando colocar os pilares na divisa. Se não for possível, aí a gente pode utilizar uma viga de equilíbrio, né, que é bem parecida com a viga de transição, onde a gente coloca o pilar na divisa externa e aí coloca essa viga de equilíbrio para que a fundação fique aí totalmente dentro do terreno, né, para que não ultrapasse aí o limite do terreno e você não faça escavações no terreno do vizinho, né? Não pode, você tem que se limitar a construir dentro do seu terreno. Por isso que existem os afastamentos, né? Na verdade, não é nem que a gente está indo até sempre o limite, é sempre bom deixar um afastamento aí razoável, tá? Para evitar problemas, né? Porque não tem coisa mais chata do que problema com construção de vizinho, não. É realmente bem complicado. É uma tensão eterna. Então, assim, estruturas muito compridas, né, quando passam de 30 metros, a gente precisa considerar o efeito da variação de temperatura e também da retração do concreto, né, que eu falei. O concreto ele expande, ele dilata e retrai de acordo com a variação da temperatura. Então, para evitar esses efeitos nocivos, a gente acaba colocando juntas de dilatação, né, em estruturas que possuem acima de 30 metros na planta, tá? Então, a gente coloca essas juntas para ela quebrar a estrutura em várias, em pelo menos duas, e aí já fica mais legal, né, para diminuir os esforços. Quando as lajes tiverem vãos muito grandes, né, aí para 12 metros ou mais, aí a laje de concreto armado, a laje maciça, ela não vai ser uma boa escolha, porque ela vai ficar com uma altura muito grande, vai ser uma estrutura muito pesada, e ela vai deformar muito. Então, para esses casos, a gente acaba indicando, né, que se utilize a proteção, tá, que são cabos, né, cordoalhos que passam por dentro do elemento, e aí essas cordoalhas são tracionadas, e através dessa tração, aplicada uma força interna, e essa laje consegue ter uma resistência muito grande, vencer vãos muito grandes, com alturas relativamente bem menores, né, do que se fosse uma laje maciça. Então, é um bom uso, né, é sempre bom a gente saber que existe aí essa alternativa da laje protendida. Então, assim, as vigas contínuas, né, como eu falei, elas são hiperestáticas, né, que são aquelas vigas onde a gente tem mais apoio do que para ser simplesmente biapoiado. Então, elas acabam apresentando uma compensação entre os momentos, tá? E resultam em momentos menores do que os das vigas biapoiadas. Quando eu deformei aqui para vocês, vocês viram que ela se deformou bem menos.
Então, o que acontece? Quanto aos diagramas de momento fletor, né, em uma viga biapoiada, eu tenho que a minha flexão ela se comporta dessa forma. Né, a viga se deforma parabolicamente para baixo e com deformação aqui, com deformação bem significativa, né, uma flecha bem significativa. Quando eu tenho a viga hiperestática, o que é que acontece? Aqui no centro eu crio um momento negativo. Em contrapartida, os momentos positivos, que eu vou chamar aqui de MH e aqui MI, tá? Que é da isostática e da hiperestática, o momento positivo da hiperestática ele é menor do que o momento positivo da isostática. Então, a gente acaba compensando, né? Isso aqui, compensando nos esforços. Então, são 6 estruturas que vão estar sendo menos solicitadas, tá? Balanços também fazem esse efeito. Como assim? Ao invés de colocar a bia apoiada, eu posso trazer aqui mais para dentro os meus apoios, se possível, claro, né? Sempre lembrando nas possibilidades, se possível, e aí fazer aqui também uma redução, tá? Do meu momento positivo, ok? Aqui. E aí o momento positivo aqui com o balanço vai ser menor também do que o momento positivo lá da isostática. Mesmo surgindo os momentos negativos, a compensação, né, pela presença, pela redução do momento positivo, acaba sendo melhor. Então, aqui tem a questão dos valores, né, e das relações aí entre os momentos positivos e negativos, para que a gente torne aí, né, a nossa estrutura um pouco mais fácil de se trabalhar. Então, com um único balanço e com os dois balanços, para que esses momentos sejam mínimos, né? Então, a gente tem as relações de 5 sétimos para 2 sétimos de L, quando for um único balanço, quando forem o balanço dos dois lados, 3 quintos no meio e 1 quinto aí para cada balanço, que é para ficar com os momentos iguais, a gente poder utilizar a mesma armadura. Tá? Então, são relações aí bem razoáveis para a gente levar em consideração. E aí, aqui é a deformação, né, quando a gente tem, que quando a gente tem só a bia apoiada, ela recebe todo mundo, né, foi aquilo que eu coloquei aqui antes, né, que ela acaba recebendo toda a carga, tá? E quando eu tenho aqui um apoio intermediário, essa deformação acaba se reduzindo e com os balanços também a carga se encaminha aí e eu acabo reduzindo as deformações nas minhas peças, tá?